Estamos de volta, segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe hoje o pastor Fabrício. Está iniciando o seu trabalho como presidente da Câmara em 2015, são 2 anos de mandato, e promete aí fazer uma grande revolução no trabalho lá da mesa diretora da TV Câmara, aliás, da Câmara, né? E da TV Câmara também, né? Faz parte. Faz parte. Eu acho que, devido a gente trabalhar com TV, essa palavra deve estar fixa aqui, né, de alguma forma. Fabrício, a gente esteve lá visitando a coletiva de imprensa, até te parabenizo pela coletiva de imprensa, acho que é uma coisa importante que se faça, que seja o presidente da Câmara, e também até pedir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura que voltasse a fazer as coletivas de imprensa com o prefeito, porque ela dá a condição da gente, numa levada só, esclarecer várias dúvidas. E aquele dia você esclareceu, mas eu gostaria que você falasse aqui para o nosso telespectador algumas mudanças que você tem feito. Pode falar primeiro estrutural, né, e depois, né, administrativo. Santiago, naquela oportunidade nós fomos questionados com referência a algumas mudanças no prédio, na estrutura do prédio do Bela Vista. Então, deixar claro para quem está nos assistindo, para o cidadão e para a cidadã, que todas as modificações que estão acontecendo físicas no prédio Bela Vista, no que diz respeito a desprendimento financeiro muito grandes, como janelas, até um próprio conserto que teve lá a mais no elevador, enfim, o que tem um custo mais elevado, mais considerável, é o próprio Bela Vista que está fazendo. Então nós não temos meia participação sequer na troca dessas mudanças que estão acontecendo, financeiramente falando, que tem agora aquelas mudanças feitas para adaptação dos deficientes, essas não, essas é responsabilidade sua. Sim. Tanto essas das adaptações que são importantes, físicos, né? Exato, quanto as mudanças que nós empreendemos a partir de janeiro já. Se você for lá, ou qualquer cidadão for, já vai perceber que nós fizemos agora o sistema integrado, gestão à vista. Então, todas as salas agora o cidadão consegue visualizar através de um biomo que nós colocamos centralizados os vidros. Então, hoje, dos corredores, você consegue ver as atividades que são desempenhadas por todos os funcionários da casa. Nós entendemos que essa é uma forma de fazer com que o cidadão se sinta parte do processo realmente. Ele está ali, o funcionário está ali, né, por mais que ele tenha suas habilidades técnicas, ele está ali recebendo um salário que é o povo que paga, né, o cidadão sete lagoano que está pagando. Então ele tem que realmente saber quais são as atividades que são desenvolvidas. Fizemos algumas junções, ou seja, a Procuradoria antes trabalhava de forma separada, hoje não. Hoje nós temos uma central da Procuradoria, onde concentram-se todos os profissionais que versam ou que têm alguma similaridade no que diz respeito à Procuradoria da Casa. TV Câmara também. Nós tiramos as salas que existiam e criamos um ambiente integrado. A contabilidade, departamento pessoal, controladoria, controle interno também, e a gestão geral da casa agora funcionam todos também no mesmo ambiente integrado, obviamente com os seus colaboradores, devidos colaboradores. A Secretaria da Casa saiu do 5º andar, foi para o 3º, uma questão também de otimização de espaços, e foram essas as principais mudanças que nós fizemos no que diz respeito à parte física. Também fizemos algumas mudanças de pessoal. Nós levamos, né, o gestor da casa, hoje é o senhor Leonardo Palhares, trouxemos o novo tesoureiro, que é o senhor Felicíssimo Freitas, e trouxemos também o novo consultor jurídico, que é o senhor Flávio Drummond, que foi procurador-geral do município, quando o Mário Capolina Paiva, Maroca, era o prefeito. Ele foi procurador do Maroca. Hoje ele está conosco e temos acreditado realmente que essas mudanças que aconteceram, elas vão somar com a nossa forma de trabalhar, com a nossa forma de ver a coisa pública. São pessoas que não só são de nossa confiança, mas que sobram competências para poder desenvolver as atividades que nós acreditamos ser necessárias serem feitas. Alguns boatos que saíram por aí, não sei se é verdade, gostaria da sua confirmação, de alguns cargos com pessoas que recebiam um valor muito alto e que não eram realmente funcionários da Câmara. Isso existiu realmente ou não? Não, Santiago, eu não tenho conhecimento nesse sentido de situações como essa.
de funcionários que recebiam além do que devia e que não trabalhavam na casa? Isso. Isso não chegou ao meu conhecimento. Então todos que estavam lá estavam na atividade normal. Todos estavam trabalhando, devidamente trabalhando. Com o seu salário normal. Não. Em alguns casos, Santiago... Como é que é o problema do salário? Diz que tinha alto salário. Sim, não, na verdade, a questão salarial, eu montei uma comissão que está fazendo um estudo, porque eu vou trabalhar de uma forma transparente. Então, tem alguns benefícios que ainda são pagos para servidores da casa, que vão passar por um processo de estudo para saber se realmente o servidor tem direito ou não. E por que eu estou montando essa comissão? Por que você não corta logo de cara? Não, porque eu tenho que oferecer para o funcionário amplo direito de defesa. Lógico. E como que a gente consegue fazer isso? Estudando, avaliando caso a caso. Então o que eu posso dizer para você, para quem está nos assistindo, é que realmente está sendo feito um estudo analítico de cada caso, de cada funcionário. Então, até que esse estudo seja finalizado, Santiago, eu não tenho condições de falar com você aqui em níveis percentuais ou financeiros, pelo menos por agora. Mas pós esse estudo, aí sim, a gente vai ter condições de realmente falar quais eram as diferenças, quais foram os ajustes que foram feitos. E eu também acredito, Santiago, que muitos desses casos que serão avaliados, os funcionários terão o direito de receber, porque se especializaram ao longo dos anos, vieram se qualificando, enfim. Né, eu não quero fazer aqui nenhum pré-julgamento. O fato é que a gente, para poder ficar com a consciência mais tranquila, nós vamos fazer esse estudo caso a caso. Agora, no que diz respeito aos altos salários, Santiago, existem benefícios que contribuem para isso. Digo que a comissão já foi instalada e vai fazer esses estudos. Agora, como você dá um exemplo de um benefício, por exemplo? Sim. Eram efetuados, eu vou te falar aqui de valor, realmente eu não tenho esses números aqui em mãos, mas a diferença do pagamento de horas extras de dezembro para janeiro já foi algo que me deixou muito feliz. Ou seja, nós estamos trabalhando realmente para enxugar esse tipo de benefício, porque nós estamos aí com prédio em construção, nós começamos a efetuar o pagamento desse convênio a partir de outubro desse ano, e eu preciso fazer algumas economias para poder arcar com esse compromisso. E mais do que isso, existem algumas melhoras no prédio atual que a gente está, não estou dizendo físico não, estou dizendo de, exemplo, cabeamento de internet. A disponibilidade de internet que nós tínhamos no prédio, ela era muito pequena. Muito pequena. Então nós estamos aumentando, ou seja, para mim poder oferecer para o vereador e para os funcionários uma condição de trabalho adequada. Uma mesa. Exato, para isso eu preciso fazer economia. E outra coisa, Santiago, eu também não consigo trabalhar apagando incêndio. Então, essa equipe que está comigo, eles me conhecem, sabem como é que a gente gosta de trabalhar. Nós estamos montando um planejamento para todos os setores da casa. Então, todos os setores da casa estão sendo ouvidos. E não é tudo que pedir que vai ter. Vai ser feito um estudo. Ou seja, tem necessidade? Pediu, tem necessidade? Nós vamos trabalhar para poder atender. Agora, pediu e não tem necessidade? Lógico que a gente não vai atender. Não é, dinheiro público é uma coisa séria. A gente precisa ter esse planejamento justamente para poder ter esse controle. Voltando no que você fez a pergunta na questão dos altos salários, eu acredito que agora, como eu disse, o que eu posso te falar foram exatamente essa diferença já de hora extra, que contribuiu muito. Nós estamos adequando as atividades para poder evitar pagamento de horas extras, apesar que em alguns casos a gente ainda precisa, que são pessoas muito específicas, que trabalham em setores muito específicos e que só o horário dele não atende à nossa necessidade. Mas aí não vale a pena contratar um outro? Sim. Vai estar dentro do nosso estudo. Ou seja, assim que esse estudo for finalizado, nós vamos fazer essas adequações para que aí sim todos os pagamentos sejam efetuados dentro daquilo que de fato é de direito e de razão. Agora, teve uma pequena troca também, né? Alguns saíram e entraram sim, outros. Sim, eu citei aqui as principais mudanças que aconteceram, mas realmente nós tivemos mais mudanças no que diz respeito ao quadro administrativo da casa. Algumas pessoas foram desligadas e nós... Isso aí são contratos, né? Contratos. Ótima colocação. Que venceram, né? Ótima colocação. Que fique claro para todo cidadão e para toda cidadã. Dia 31 de dezembro de 2014, encerraram todos os contratos e todos os cargos comissionados. Ou seja, os que permaneceram, os que foram renovados ou que foram recontratados, são pessoas que nós avaliamos, são pessoas que, eu estou dizendo aqui especificamente da questão administrativa. Qual que foi a nossa preocupação, Santiago? Nós fizemos uma avaliação
dos trabalhos que eram desenvolvidos para poder saber se a pessoa que estava naquela função tinha condições ou não de continuar nos atendendo. Aquilo que nós entendemos e que, de acordo com a avaliação que foi feita, de alguma forma não conseguiria atender nossas expectativas, nós desligamos e fizemos uma nova contratação. Tem uma coisa que eu já ouvi falar chamada dança de cadeiras. Eu queria que você explicasse se isso existe, como é que funciona. Por exemplo, o funcionário ele é contratado de um gabinete e vai prestar serviço, por exemplo, por exemplo, com a mesa diretora, ou o contrário. Existe isso? Como é que funciona isso? Não, Santiago, eu não sei se seria dança das cadeiras, mas o que existe hoje, oficialmente falando, é que nós temos um termo de cessão de funcionários. Como que funciona esse termo de cessão de funcionários? Nós temos alguns funcionários da FUMEP, da própria prefeitura, que são cedidos e totalmente custeados pela Câmara. Então, para isso a gente faz ele é funcionário por exemplo, ele é funcionário da prefeitura, registrado na prefeitura, a prefeitura cede para a Câmara para prestar um serviço X. Posso usar um exemplo aqui, o Dr. Flávio Drummond. Ele é funcionário da prefeitura, agora nós fizemos um termo de cessão, ele está trabalhando conosco como consultor jurídico. Então, quem paga o salário dele? Que ele perfaz, nós que pagamos, a Câmara Municipal. Faz parte da dotação orçamentária do pagamento de pessoa civil, né, no caso de funcionários, da Câmara Municipal. A Prefeitura nada mais tem a ver com os benefícios que o Flávio vai receber. E como que é a questão do plano de cargos e salários da Câmara? Que pé que está isso? Ótimo. Logo que nós tomamos posse, nós marcamos uma reunião na cidade de Belo Horizonte com o pessoal que veio aqui fazer um estudo do Instituto Áquila. Estivemos lá no próprio Instituto, fomos na sede deles, fomos com a nossa Procuradoria, o Leonardo, Felicíssimo, participamos de uma reunião e já no ano passado, quando esse projeto foi pré-apresentado para nós, para os 17, existiam algumas dúvidas, existiam algumas contribuições que os vereadores gostariam de ter feito e devido ao tempo não foi absorvido aquelas colocações que os vereadores queriam fazer. No nosso caso, nós reabrimos a discussão. Então nós voltaremos a ter algumas reuniões com o Instituto Áquila, que foi um instituto contratado e, diga-se de passagem, muito bem pago para isso. Então eles estarão aqui conosco e vamos voltar a fazer algumas reuniões para trabalhar em três mãos. Os vereadores vão ser ouvidos, não que não foram, mas eles se sentiram na necessidade de fazerem mais contribuições. Eu acho que isso é extremamente válido. Nós estamos construindo um projeto que vai perdurar aí por muitos anos, que é o plano de cargos e salários e, consequentemente, o concurso público. Isso não pode ser feito, Santiago, de qualquer forma. Então, nos foi solicitado... Pois é, mas o concurso já abriram-se as inscrições no ano passado, não? Não, da Câmara Municipal não? Não. Está para ser aberto. Vai sair e a gente espera, apesar deles poderem caminhar separadamente, mas como os fluxos de discussões são comuns para os dois assuntos, nós vamos tratar já as duas situações de uma vez só. Então, a partir de março, nós estaremos já com a agenda do Instituto Áquila novamente aberta para que nós possamos estar fazendo algumas reuniões aqui a nível administrativo e depois sim levando para nível de discussão com os vereadores. Algum benefício para o funcionário que não é efetivo, né, que ele é contratado, por exemplo, para que ele possa se inscrever no concurso? Bom, Santiago... Sim, só uma pergunta mesmo. Eu acho importante isso. Eu também acho. O que eu vou te responder aqui não é nada oficial, porque eu preciso estar respaldado pelo estudo que foi feito pelo Instituto Áquila. Mas, normalmente, o que se prevalece em qualquer concurso que eu tenho conhecimento é exatamente isso. Suponhamos um funcionário da Câmara que foi contratado por 2 anos, teoricamente ele teria que ter algum tipo de pontuação, né, mesmo que mínima, para poder contribuir com a vantagem. Ele já conhece o processo, ele já tem um certo entendimento, ele conhece como que funciona lá dentro das atividades, então, de certa forma, eu o vejo com um diferencial de uma outra pessoa que não tem esse conhecimento. Mas eu também acredito que essa pontuação não pode ser nada gritante, porque todo cidadão tem que ter o direito de prestar e, obviamente, dos melhores serem aprovados e, consequentemente, chamados para poderem ocupar os cargos de vacância na Câmara Municipal. Você vai ficar esses 2 anos como presidente, mas você tem o seu trabalho também de vereador, que você fez nos 2 anos anteriores. Como é que você está planejando essas ações diferenciadas? O que continua o Fabrício como vereador?
Santiago, eu sou uma pessoa muito focada. O tempo vai diminuir, né? Vai, já diminuiu. Eu sou uma pessoa extremamente focada. Então, se você me perguntasse até o dia de hoje, do dia 1º até o dia de hoje, se eu tenho feito algum trabalho com minhas bases, se eu tenho feito algum trabalho enquanto vereador, eu te confesso que não. Porque eu estou focado na questão da presidência para poder resolver e dirimir essas pendências que, para mim, são essenciais. Então, nesse primeiro momento, eu estou empreendendo toda a força para que essas decisões mais emergenciais sejam tomadas e os caminhos possam ser abertos para aí sim voltar a ter as nossas atividades enquanto vereador. E eu fico muito tranquilo, Santiago, porque de certa forma, graças a Deus, Deus me cercou de pessoas extremamente competentes, minha equipe, eu sou suspeito de falar, de tecer qualquer comentário com referência à minha equipe. São pessoas que eu confio, são pessoas que têm a nossa mesma visão, têm a nossa mesma forma de trabalhar. E lá atrás, nos meados de outubro e novembro, quando nós percebemos que realmente existia uma possibilidade real de nós sermos eleitos presidente, nós já vínhamos fazendo algumas reuniões com a equipe, já nessa possibilidade. Então nós desenhamos alguns cenários, caso fôssemos eleitos presidente da Câmara, de como que as coisas continuariam. Então algumas pessoas da nossa equipe passam a assumir algumas posições, estratégias dentro do nosso trabalho enquanto vereador, justamente para poder me dar um fôlego para poder responder enquanto presidente e também me dar um fôlego para poder auxiliar enquanto vereador. Eu não sei se isso tem a ver com o que você respondeu, mas a gente ouviu, né, nos corredores aí que você recusou alguns convites, né, do prefeito de participar de algumas inaugurações que tiveram aí nesse início de ano. Você esteve ausente em várias. Algum motivo especial ou não? Não, Santiago, é até bom a gente esclarecer. Em nenhum momento eu fui convidado pessoalmente pelo prefeito, até porque não precisa, né? É um ato público, mas não existiu nenhum tipo de situação nesse sentido. Eu não estive presente, Santiago, porque, volto a dizer, eu estava entrando, como estou, entrando na Câmara 7, 8 da manhã, e estou saindo 9, 10 da noite. Teve dia que nós saímos, do dia 27 para o dia 28 mesmo de janeiro, nós saímos de lá quase 1 hora da manhã. Então, são muitas as atividades que estão sendo desempenhadas e desenvolvidas justamente nesse início para poder dar um fôlego. Mas isso não existe nenhum tipo de situação delicada, de indisposição. São só comentários, realmente. Como é que você vê a situação política de Sete Lagoas a partir deste mês de fevereiro, que nós temos aí a mudança, saiu do Ilho, né, que é do seu partido, acho que é um exemplo para vocês todos, e entra o Douglas, né, já vislumbrando também aí uma disputa, né, para prefeito nas próximas eleições, aí uma situação aí que a gente já começa a ficar atento com ela. O que você está enxergando aí nesse momento? Bom, Santiago, nesse meio político. Eu acho não. A leitura que eu faço no que diz respeito micro Sete Lagoas, macro um pouco mais no estado, o Douglas, eu sou suspeito de falar, a gente sempre teve um bom relacionamento, acredito que pelo dinamismo, pela própria força de vontade de fazer, ele é um jovem, né? Eu acredito que ele vai desempenhar um belo trabalho. Carrega uma responsabilidade muito grande, porque ele foi majoritário em uma cidade, se eu não me engano, e fazer um trabalho para representar 11 cidades, abrir campo em outras, não é fácil, mas eu acredito que realmente ele tem competência para isso. Tem uma equipe muito boa, todas as pessoas estavam na Câmara, ele acabou levando, eu brinquei com ele, falei, não, deixa pelo menos uma parte da sua equipe aqui conosco para poder nos ajudar, mas nós entendemos também que ele precisa se cercar de pessoas competentes. O Duílio é uma figura política que ninguém pode dizer o contrário, realmente tem sua história na cidade, né? Foi vereador, foi presidente de Câmara, deputado, fez uma leitura, fez uma coletiva de imprensa na Câmara Municipal, acredito que você tenha participado, retirando sua candidatura para poder apoiar o Douglas. O Douglas não, naquela oportunidade ele abriu mão da candidatura porque, de acordo com a leitura que ele fazia, os estudos que ele tinha em mãos, a cidade ficaria sem deputado, e isso foi comprovado nas eleições. Se realmente ele tivesse vindo candidato, muito dificilmente... Se ele não tivesse apoiado o Douglas não teria sido eleito. Além dele não ter sido eleito, nós não teríamos deputado estadual, né? Então, o Duílio, ele é um articulador político, isso aí é incontestável. Ele tem muitas qualidades, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Eu sou do partido do Duílio, respeito o Duílio, admiro o trabalho que ele tem feito, não tenho nenhum tipo de problema pessoal, político com o Duílio, assim como também não tenho nenhum problema político, pessoal com o Márcio Reinaldo.
para mim também é uma grande figura política. Márcio Reinaldo conseguiu desempenhar e fazer sua história política, ao meu ver, num cenário muito diferente, né, do próprio Duílio. Estou fazendo aqui uma comparação porque é o que você pediu que fosse feito. O Duílio tem a sua história política enraizada em Sete Lagoas, em algum momento em Belo Horizonte, voltando agora para Sete Lagoas. O deputado Márcio Reinaldo, apesar de ser da cidade, a sua história, a sua formação política é mais em Brasília, agora está em Sete Lagoas. Ou seja, os dois, dadas as suas proporções, têm um vínculo muito forte com Sete Lagoas. São nomes que eu acredito que, evidentemente, serão os cabeças de chapa para poder concorrer à próxima eleição para prefeito, mas eu também acredito, o Santiago, que podem surgir algumas terceiras vias, não é? O Duílio sempre tem nos dito que ele vai fazer pesquisas, se o nome dele não estiver bem, ele não sai, vai apoiar quem tiver, enfim. Eu acho que política é isso, é um momento de construção. A gente não pode levar a ferro e fogo, muito menos em cunhos pessoais. A gente tem que acreditar em colocar uma pessoa para poder nos representar e fazer com que o povo sete-lagoano possa, de certa forma, se sentir representado por quem está lá. Acredito que o povo se sente representado hoje e certamente também em 2016 estará bem representado. Mas como é que você avalia a situação do Duílio hoje, sem poder nenhum, né? Não é mais deputado, não é vereador, não tem cargo nenhum político, quer dizer, está livre da política, digamos assim, né? Sim. Como é que você vê esse contexto dele já concorrendo, né, direto com a máquina, por exemplo, que o Márcio Reinaldo é prefeito? Exatamente. A leitura que eu faço com referência a essa situação é que, quando você disse uma palavra aí perfeita, livre. Ele está livre das questões e responsabilidades políticas, mas ele também está livre, com o tempo disponível, para poder fazer a política. Articulação, né? Exatamente. Então, por um lado, ele perde, mas por outro, ele ganha. Porque eu posso falar, porque estou exercendo um cargo eletivo, e dificilmente não, eu não consigo ter hoje, desenvolver as mesmas atividades que eu desenvolvia antes de ser vereador. Então, hoje, ele estando livre, ele vai ter mais tempo, mais disponibilidade para poder fazer os contatos, as parcerias, né, que ele julgar serem necessárias. E volto a repetir, ele sempre tem tido um discurso, Santiago, de trabalhar em cima de pesquisas. Então, as pessoas que têm caminhado com ele têm essa mesma visão, não é? Então, o nome que tiver melhor, obviamente, vai ser o candidato. Eu acho também que a gente está agora iniciando 2015, e eu não concordo com muitos analistas políticos que dizem que a política de 2016 começa em janeiro do ano que vem. Eu acredito que já começou. Já começou. Já começou, e prova disso... E começou quente. Viu? Exatamente. Prova disso são as mudanças que aconteceram agora, né? O Pimentel assumiu e eles têm aí um programa de tentar arrebanhar 100 maiores cidades de Minas Gerais, e para isso eles vão ter que trabalhar, vão ter que investir, vão ter que buscar nomes para poder fazer com que esses nomes possam ser realmente os candidatos para poderem fazer a sucessão, no caso municipal, que tem aí uma vertente diretamente ligada com o governo Pimentel. Nesse sentido da sua fala, qual a importância da colocação, da posição do PT de Sete Lagoas para essas negociações? Santiago, negociações políticas a gente cansa de ver, né? Existem realmente. Minha opinião pessoal, eu não concordo muito, mas a posição do Caramelo, do Dalto, não podiam ser diferentes. Eles estiveram conversando comigo, nós reunimos muito em função dessas propostas que estavam sendo feitas, e acabou eles optando por não aceitarem as propostas que estavam sendo feitas. O Dalto e o Caramelo sempre tiveram uma postura muito independente, não é? Então, eles, nos comentários que sempre fizeram comigo, pessoalmente falando, foram voltados com essa preocupação de fazer alguma parceria e, em algum momento, ficarem travados para poder expressar o seu voto pessoal, as suas visões, colocarem em questão e até mesmo em debate seus posicionamentos pessoais. Então, até onde eu sei, esse acordo não foi feito, né? E eles permanecem livres. Anteontem, aliás, me desculpe, na nossa reunião de plenária primeira do ano, o próprio Caramelo fez um discurso lá da tribuna, onde ele
declarou que ele continua livre com seus posicionamentos e acha que nós temos que ser assim mesmo, sabe, Santiago? Lógico. Nós estamos ali representando... O Caramelo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu voto por Sete Lagoas. É isso aí. Se o projeto for bom, eu vou votar sim. É isso aí. Se não for bom, vou votar não. Independente de quem seja o projeto. Se isso realmente acontecer, é uma coisa boa, né? Agora, tem essa questão política, né? Nós vivemos uma política, né, muito complicada e uma mudança de cenário, né, que precisa ser estudada, avaliada, né, o tempo todo. Não, o Caramelo Dalto são pessoas que eu particularmente os vejo muito centrados, são pessoas que têm consciência de suas decisões, têm um peso muito grande nas decisões do diretório local, né, municipal. São pessoas também do próprio diretório municipal do PT extremamente competentes, são pessoas ali que conhecem o processo político, não é de hoje, né? Eles têm uma história política muito grande. Então, eles estão agora com essa abertura a nível estadual e federal. Isso vai facilitar muito, eu acredito, o trâmite das decisões deles aqui enquanto diretório municipal. O Caramelo, com essa colocação que ele fez, que você acabou de mencionar, só vem consolidar e fortalecer o que eu estou dizendo. Ou seja, ser livre não é ser oposição. Ser livre não é ser situação. Ser livre é entender se é certo ou errado as propostas que estão sendo enviadas para a Câmara Municipal e aí sim ter condições de fazer o seu voto ali dentro de forma livre, consciente e mostrar para o cidadão que nós estamos votando com a nossa consciência e para o bem da sociedade. Lógico, Na verdade, todos foram eleitos para isso. Exatamente. E é o correto, nós temos que fazer assim. E a gente vive uma situação muito complicada na questão nacional, onde a televisão tem mostrado para a gente os resultados aí, né, dessa Operação Lava Jato, e a gente tem ficado muito pensativo, perplexo com várias coisas, e as últimas então acaba que escandaliza um pouco mais até o próprio PT. Queria que você falasse um pouco também da sua visão com relação a isso. Bom, principalmente Santiago, dando um voto aí de confiança para o nosso telespectador, para que ele continue acreditando nos políticos, né? Quero dizer que para quem está nos assistindo, nem todos os dedos das mãos são iguais. E infelizmente nós vivemos uma sociedade onde o histórico das gerações políticas não são muito positivos. Mas, por outro lado, quando a gente vai a fundo, a gente percebe que são poucas pessoas que participam. Eu digo poucas proporcionalmente, né? Porque o caso que você acabou de dizer envolve muitas pessoas. Mas quando a gente pega a base do partido, por exemplo, o partido tem milhares de pessoas que fazem parte da base dele, e essas pessoas nunca participaram e certamente nunca terão a oportunidade de participar desse tipo de situação que, para mim, é no mínimo imoral, além de legal e por aí vai. Essas poucas pessoas, elas acabam julgando as suas atividades, suas atitudes e posicionamentos que são errados, ilegais, sobre nós que tentamos fazer um trabalho sério. O que eu posso afirmar aqui para quem está nos assistindo, que essa situação ela tem que merece ser apurada até o fim. Quando a gente vê o New York Times, quando a gente vê a BBC, quando a gente vê os principais canais de divulgação mundiais dando ênfase, por exemplo, né, o New York Times, eu estava lendo na Veja, teve uma apresentação de quase 5 minutos. Nenhum telejornal, na proporção de um New York Times, vai parar para poder ocupar 5 minutos do seu tempo para poder falar de uma notícia que não é tão valiosa. Então, o problema é que se impactua em grandes investimentos, né? Exatamente. Quem sai perdendo é o país, é a nação, em cima de atitudes de poucas pessoas, como eu estava dizendo. Então, voltando aqui para o nosso cidadão de bem, nossa cidadã do bem, é que vocês possam, de certa forma, continuar esperançosos. A prova que a gente pode dizer a nível micro, né, aqui em Sete Lagoas, é o trabalho que nós estamos tentando desempenhar aqui na Câmara Municipal, não é? E esperamos que, de certa forma, isso possa impactar positivamente outras esferas, porque a gente acredita que é trabalhando que a gente vai conseguir mostrar algum resultado positivo nessa situação. Mas é vergonhoso. Eu estava lendo hoje que a presidente, né, da Petrobras abriu mão do posto e que a Dilma possivelmente deve hoje ainda divulgar o nome da pessoa que vai suceder. Esperamos que dessa vez
essa pessoa que vai ser nomeada pela presidente Dilma seja uma pessoa ilesa, com moral, com responsabilidades, atividades e principalmente com suas atitudes que não venham ter ligações com essa situação toda que está acontecendo. Realmente, essas delações que estão acontecendo, cada delação que acontece a gente fica mais surpreso. Peraí, outro dia eu vi uma ilustração muito peculiar e que vem a calhar aqui nessa situação. Começaram a puxar o fio do cabelo, daqui a pouco vai vir a peruca inteira. Eu espero que essa última notícia que nós recebemos com referência a essas últimas delações já tenha vindo a peruca toda, porque chega. Não veio não. Escândalo. Eu também acredito que não. Não veio não, nós ainda estamos 10% ainda. E eu tenho uma preocupação muito grande com o impeachment da presidenta e uma situação muito caótica no país, pelo que eu tenho visto, estou acompanhando mesmo, todo dia estou assistindo, porque realmente é uma situação que pode mudar a nossa vida. E nós temos, exemplo, o WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp, toda hora manda convocações para manifestações, para isso e aquilo. E o povo não está errado, não. Uma pessoa me disse uma coisa que realmente ele tem razão. O último presidente que foi deposto por muito menos. Muito menos. Muito menos. Fernando Collor. Exatamente. Fabrício, obrigado aí mais uma vez por ter vindo participar conosco aqui. Espero que o nosso telespectador tenha obtido bastante informação. Alguma coisa que você tenha dúvida, eu acho que vale a pena você dar um pulinho ali na Câmara, faz uma visita lá, vai no gabinete do Fabrício. Eu acho que você será totalmente esclarecido. Não é isso, Fabrício? Estamos à disposição. Te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui no Santiago Entrevista ou no Sem Pauta, fica a seu critério. Deixar um abraço para toda a população de Sete Lagoas, deixar registrado a nossa intenção enquanto presidente realmente é aproximar toda a população da Câmara Municipal, ali a casa do povo. Nós estamos ali no 5º andar, na sala da presidência, à disposição de todo cidadão. A nossa equipe está de braços abertos para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento para você. Nós temos ali todos os funcionários da casa, eles já estão com esse entendimento. Qualquer cidadão que chegar e buscar qualquer tipo de informação, os nossos profissionais terão condições de te oferecer. E se não ter a informação que vocês necessitam, nós iremos buscar essas informações para poder oferecer tão logo seja possível. Agradecer e dizer que estamos ali empenhados realmente em fazer um trabalho que possa versar aí sobre transparência, compromisso e seriedade. Competência. Precisa. Tá aí, falamos então com o pastor Fabrício, presidente da Câmara de Sete Lagoas. Nosso programa vai ficando por aqui e você continua sintonizando aí a nossa programação normal. Até a próxima.